Olá, alunos do nono ano B. Aqui quem fala é o professor de História, Eduardo Benedito. E nesse vídeo estaremos explicando, dando algumas orientações a respeito da atividade de História 03, as origens da Primeira Guerra Mundial, parte 1. É importante que você leia com atenção os itens da primeira página da atividade, onde você encontra o título, a descrição, um resuminho do que se trata, de qual é a proposta de trabalho, o componente curricular, história, o tempo de duração. A atividade equivale a 4 horas aulas, ou seja, 200 minutos correspondendo a uma semana de aula de história. Essa terceira semana tem início na terça-feira, dia 19/5, e se estende até a próxima segunda-feira, dia 25/5. Então, a data da entrega dessa atividade é no dia 25/5, horário até às 17h40, como se fosse o nosso horário de encerramento do período, se a gente estivesse na escola. Muito importante também você observar aqui os objetivos e a observação onde tem a informação de como que essa atividade deve ser enviada, deve ser entregue ao professor. Em primeiro lugar, eu vou estar dando aqui 2 dicas de vídeos, né, no YouTube que podem ajudar você na hora de estar desenvolvendo, na hora de estar você respondendo à atividade. Então, o primeiro vídeo chama-se Primeira Guerra Mundial, resumo desenhado. Está no canal Muller. Então, é um vídeo de um pouquinho mais de 8 minutos que traz na íntegra uma explicação a respeito da Primeira Guerra Mundial. O segundo vídeo é um vídeo do canal do professor, História, Ensino e Edu. É a Primeira Guerra Mundial, primeira parte. Então, nesse vídeo, eu discuto justamente esses problemas ligados às origens da Primeira Guerra Mundial. Então, se você puder assistir, eu acho que esse vídeo vai te ajudar na hora de responder às questões dessa atividade. Então, esse é a página do canal História, Ensino e Edu, e o vídeo, primeira parte, é este aqui. Então, você pode assistir, que possivelmente vai estar te ajudando na hora de responder às questões. Então, aqui já começamos a analisar as questões desta atividade. Questão 1. Qual o papel desempenhado pelo imperialismo, neocolonialismo, entre os fatores que explicam as origens da Primeira Guerra Mundial? Então, né, essa questão que a gente estudou em sala de aula, do imperialismo, do neocolonialismo, é uma temática muito importante para entender as origens da Primeira Guerra Mundial. Então, é justamente esses conflitos, essas disputas entre as potências industriais europeias ligadas à questão do imperialismo, do neocolonialismo, que estarão nas origens, na base, né, para a gente entender o advento da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente já construiu, inclusive, fizemos esse mapa em sala de aula, né? Você veja que a França, que está aqui em amarelo, e a Inglaterra, que está aqui em verde claro, foram os 2 países europeus que ficaram com a maior parte das terras na divisão, na partilha da África. Então, esses 2 países, tanto Inglaterra como França, foram privilegiados,
né? Ficaram com territórios maiores, onde provavelmente encontraram terras com matérias-primas, fontes de energia, terras para desenvolverem projetos agrícolas, aplicarem capitais e tudo mais. E outros países ficaram com áreas menores. É o caso, por exemplo, da Alemanha, que está aqui, né, em rosa, que ficou com a Namíbia, com a Tanzânia, com os Camarões e Togo. E a Itália, que ficou com parcelas da Líbia, da Eritreia e da Somália. Então, um dos fatores, né, é justamente essa competição, essa disputa imperialista vai estar contribuindo para a gente explicar as origens da Primeira Guerra Mundial. Segunda questão é a respeito de um período que antecede, né, é o período da chamada Belle Époque, que vai do final do século XIX à primeira década do século XX. Então aqui a gente tem uma capa de um livro, Dawn of the Belle Époque, que quer dizer o alvorecer da Belle Époque, ou seja, o nascimento, o aparecimento da Belle Époque. Então é um tempo na Europa de muita confiança, de muito otimismo, de crença no progresso, na crença nas tecnologias da época. Então você vai fazer esse levantamento a respeito, né, da Belle Époque para você responder essa questão 2. Então aqui é a capa do livro, o alvorecer da Belle Époque. Então, por exemplo, Paris, que é a capital da França, é uma cidade símbolo desse período, né? Como o monumento aqui, a Torre Eiffel, que foi construída para ser o portal da Exposição Universal em 1889 em Paris. A terceira questão diz respeito dessa rivalidade entre a Alemanha e a França. Então aqui, na divisa, na fronteira entre a França e a Alemanha, havia duas regiões, uma chamada de Alsácia e a outra chamada de Lorena, onde os dois países disputavam a posse, o domínio sobre essas regiões. E essas duas regiões eram regiões importantes porque possuíam jazidas de carvão mineral. Então, no final do século XIX, houve um conflito, uma guerra chamada de Guerra Franco-Prussiana entre a Alemanha e a França. A Alemanha não era um país unificado ainda. Ele vai surgir justamente após esse conflito, né? Vários reinos, vários estados que haviam aqui vão se unificar e formar um império, o Império Alemão, a poderosa Alemanha do final do século XIX e do início do século XX. Então, essa rivalidade entre a Alemanha e a França também é um dos fatores para a gente explicar as origens da Primeira Guerra Mundial, bem como o aparecimento, né, desse país, a Alemanha, do Império Alemão, que vai ser um grande concorrente no mercado, na competição capitalista com a França e com a Inglaterra. Então aqui vejam um mapa ampliado, o Império Alemão e as regiões em disputa. A quarta questão, que encerra a atividade, diz respeito ao problema chamado de corrida armamentista ou paz armada. Ou seja, os países europeus que estavam nessa competição, nessa concorrência, nessa disputa por mercados, por colônias e tudo mais,
já estavam prevendo que a guerra seria algo inevitável. Então começaram a investir pesadamente na construção de armas, na indústria bélica, né? Então, como a possibilidade da guerra era muito presente, ninguém queria começar a guerra desarmado. Então, todos os países europeus, as grandes potências industriais, começaram a investir na indústria militar, na indústria de armamento. Então, é isso, né? Espero que essas informações possam contribuir para o desenvolvimento do seu trabalho. Assistam os vídeos indicados e até a próxima vídeo explicação. Bom trabalho. Obrigado. Até logo.